Pessoal, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Bruno. Oi, Vitória. Oi, pessoal. Oi, Josué. Pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos dar início a mais uma live do programa Aqua, o programa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós hoje vamos falar sobre a natação master com um super experiente no assunto, que é o professor Amaury Machado. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamá-lo aqui para conversar com a gente. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. A Maurícia já está ao vivo. Olá, pessoal. Sapão, Marina. Alice e Marina estão na live aí também assistindo com o Ronaldo. Vamos lá, pessoal. Tô tentando achar aqui o Amaury, mas ainda não sei se ele já entrou, se ele já tá ao vivo. Só 1 minuto. Vou chamar ele pelo WhatsApp aqui para ver se tá tudo ok. Amaury. Amaury, você já tá aí ao vivo? Amaury, você já tá ao vivo? Eu não tô te encontrando aí. Qualquer coisa você me manda o convite. Pessoal, boa noite aí para quem tá chegando agora. Essa é a nossa quarta live do programa Aqua, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou a Aline, a coordenadora do programa, e hoje nós vamos falar aí da natação master com o fera Amaury Machado. Amaury, cadê você? Não sei se o Amaury está conseguindo entrar lá. Amaury está me mandando uma mensagem aqui, pessoal, só 1 minuto. Eu acho que ele ainda não entrou. Ah, é porque ele tá com outro nome. Já vou achar ele aqui então. Rafael. Achei, agora sim. Pronto, a Mauri já vai entrar, já está conectando aqui, é porque ele estava no celular do filho, e aí por isso que eu não estava encontrando o nome dele. Boa noite, Amauri, tudo bem? Agora foi. Boa noite, Agora Aline. tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui. Boa noite, Aline, tudo bem? É um Tudo prazer bem, e enorme estar você? participando com vocês aqui, né? Vamos em frente. Vamos lá, eu que agradeço, a Mauri prontamente aí aceitou o nosso convite, e é uma honra tê-lo aí novamente, né, com o nosso programa Aqua.
há 2 anos atrás você esteve pessoalmente aqui em Uberaba, né, para poder trazer um pouco do seu conhecimento para nós. E agora vamos conversar mais um pouquinho aqui para a gente aprender um pouco mais, né? Tá bom, Aline, você me mandou uma mensagem falando de alguns assuntos que os alunos, né, estão interessados em conversar. Eu fiz um E roteiro e vou começando, e você fica à vontade, os alunos também, para interferir à medida do possível, isso. ok? Aí o pessoal pode ir mandando as perguntas que eu vou anotando e à medida que for cabendo na sua fala, eu vou te perguntando, tudo bem? Eu acredito que no roteirinho que eu fiz, muitos dos assuntos já estejam contemplados, mas Sim. sempre é interessante, se a pessoa ainda não ficar satisfeita com o que for falado, se eu não responder as perguntas, pode perguntar para você, a gente vai falando aqui, porque vai ser um papo informal mesmo, né? Isso aí. Antes de você começar, Mauri, eu queria só frisar aí toda a sua experiência, né? O Amauri, ele é formado em Educação Física pela UFRJ, foi técnico, né, dos principais clubes de natação do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, técnico também da seleção brasileira em 40 eventos internacionais, entre eles mundiais de piscina longa e curta, sul-americano, Copa Latina, multinacional, técnico também de atleta medalhista olímpico, campeões e recordistas tanto brasileiros quanto sul-americanos, e também atua como professor universitário em pós-graduações. Então, é um grande prazer receber uma pessoa com tanta experiência, né, na nossa live. Tá bom? Muito obrigada e fique à vontade. Ok, Aline, muito obrigado. As pessoas que já entraram, sintam-se abraçados, porque no momento nós não temos como abraçá-los pessoalmente. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto que é a nossa vida, que é a natação. Um assunto que nos liga, né, que nos aproxima. E eu estou vendo aí algumas pessoas que já entraram, eu sei de outras que vão entrar. Eu fico muito feliz pela aceitação do meu nome aí nessa live e espero estar contribuindo com o projeto de vocês, que está a todo vapor, ok? Obrigada. Bom, eu gostaria de começar falando do perfil de quem é nadador master, de quem nada já com idade de master, né? Então, no treinamento, você tem atletas com dois perfis. Primeiro é o atleta que foi nadador, participou de natação de alto rendimento, vem com um background muito bom de treinamento e competições de alto rendimento. Esse é um perfil que a gente encontra, eu tenho alguns atletas que eu treino com esse perfil. Os outros atletas masters são atletas que começaram a nadar, que nadaram até na idade de elite, mas que não foram atletas de destaque, não por uma série de razões, mas que vêm para continuar competindo, continuar nadando já numa idade de master. E tem aqueles que aprenderam a nadar já na idade de adulto, alguns até com uma determinada idade, uma idade um pouco avançada, vêm nadar com outros objetivos, né? Objetivo de saúde, e acaba conhecendo a competição de natação, que é uma coisa que contagia, e aí começa a entrar nos programas, começa a competir e não para mais, né? Lá no Barroca, onde eu treino a equipe do Centro Aquático Caio Masso, tem uma nadadora que é uma nadadora símbolo, desculpe. O ano passado ela apareceu bastante, porque é uma nadadora centenária. É uma nadadora que nada aos 100 anos de idade. E no ano passado, lá na PUC, na PUC de Belo Horizonte, eu fiz uma palestra no Dia Mundial da Natação. Eu coloquei o título de Nade Bem até os 100. Quando eu anunciei isso, algumas pessoas acharam que isso era surreal. Ou nadar até os 100, competir até os 100. Aí no dia eu a convidei, né, a Laurinha Oliveira,
que hoje o Parque Aquático do Barroca tem o nome dela. E aí, quando nós fomos iniciar a palestra, eu falei, olha, não é uma palestra surreal, está aqui ao vivo e a cores uma nadadora centenária, né? Então, realmente, assim, a natação, a competição, ela é contagiante, ela envolve muito, né? E a gente brinca que o cheiro do cloro contagia mesmo, a pessoa não consegue depois se ausentar, ficar longe disso, né? É Então, um são vício. esses... É, É oi? um vício, é um verdadeiro vício. Vicia, né? Então, o perfil de quem nada Master hoje é esse que eu falei. São ex-atletas, são atletas que aprenderam a nadar por outras razões, gostaram, conheceram a competição e aí não se afastaram mais, né? Basicamente, são esses os perfis. O nadador Master, a faixa etária é muito aberta, né? É diferente de você trabalhar com nadadores Masters, comparando, por exemplo, com uma equipe na base. Então, a equipe juvenil na base são nadadores todos com todos da mesma idade, né? Todos mais ou menos com a mesma altura, com o mesmo peso, enfim, com as mesmas condições de natação, né? Já no adulto também é a mesma coisa. A equipe de elite, uma equipe de elite, são nadadores aí de 20 até 25 anos, 26 anos. Agora abriu um pouco mais, tem alguns nadadores que chegam até os 30 anos, 32, 33, se mantendo em bom condicionamento, com boa condição de competição. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é o Nicolas Santos, que foi agora, recentemente, bater um recorde mundial com 34 anos de idade. Acho que ele já está com 35, não sei. Mas o normal é de 20 até 25, 26 anos. E o Master não, né? O Master hoje, o pré-Master, são atletas de 20 anos. São atletas que muitos ainda competem nas competições de elite, mas que já fazem parte do pré-Master. E os Masters a partir de 25 anos de idade. E as categorias são divididas de 5 em 5 anos, quer dizer, é muito diferente. Então, você pega, por exemplo, um nadador que está com 34 anos, ele está no último ano da categoria 30 a mais. E está competindo com nadadores de 30, com nadadores com 4 anos a mais. Então, há uma certa desvantagem nisso. Sim. Né? A gente, Mas quando vai também fazer a não tem... transição, a gente já vai ficando triste, né? Porque a gente sabe que vai pegar o pessoal mais novo e vai ter que competir de igual para igual, né? Mas o Master é o contrário, né, Aline? Quando você muda de categoria, você fica feliz, né? Porque você vai ser É, o calouro da mais categoria novo. seguinte, né? Então, tem isso, né? Eu conheço alguns nadadores aí, Masters, vamos falar assim, de destaque, que o último ano deles, eles não vão às competições fortes. Nada das competições só para se manter, porque no ano Aham, seguinte é o primeiro ano da nova categoria, aí vai com tudo, entendeu? sim. Mas, enfim, aí, como é que fica o treinador? O treinador recebe atletas, né, de diferentes idades. Então, é um trabalho, o treinamento passa a ser quase que personalizado. Né? O treinador monta o treinamento da equipe, mas você sabe que à medida que o treinamento vai se desenvolvendo, cada um vai apresentando um desenvolvimento diferente. Então, por exemplo, Diferente. eu não posso, como treinador, fazer uma série, por exemplo, para um atleta de 45 anos, com o mesmo intervalo, com a mesma intensidade de um atleta de 70. Então, a abertura das idades é muito grande. E as equipes são muito mais heterogêneas do que as categorias de elite. Né? Então, o treinador tem que ter um pouco de experiência, tem que ter muito feeling para saber trabalhar com isso, saber E trabalhar sem bem com contar, né, isso. Né? Mauri, que a gente vai ter os atletas que já têm uma vivência como atleta de muitos anos, então ele já vem de um treinamento a longo prazo, e a gente vai ter esses outros atletas que se tornaram um atleta em idade adulta. Então, até a Sim, questão de tipos de treino, de volume, de intensidade, vai diferenciar em relação a isso também, né? sim, com certeza. Né? Mas o que eu falei no início,
o perfil 1 que eu apresentei é esse. É o atleta que vem com background. Então, ele foi atleta de elite, né? Tem muita experiência de competição, então não tem mais aquele friozinho na barriga. E tem atleta que vem, que nada da categoria Master, mas que começou a nadar ou aprendeu a nadar já como adulto, que não tem isso, né? Não tem esse background. Então ele começa praticamente do zero, né? O ano passado eu tive o prazer de ser convidado para treinar a equipe da Aster, que é a equipe dos funcionários do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, né? Foi a seleção mineira, que participa de uma Olimpíada Nacional todos os anos. E esse ano, infelizmente, ela foi adiada porque seria em Manaus. Em Manaus, com essa situação que está, fica inviável de fazer qualquer competição lá. Vai ser no próximo ano. E o ano passado foi uma experiência muito bacana para alguns atletas. Atletas que o convívio com essa equipe foi muito legal. A gente fez um trabalho bom. Eles ganharam 39 medalhas na Olimpíada. Foi a melhor apresentação até então. E a gente espera, né? Já está todo mundo na pilha. Tem alguns que já devem ter entrado aí na live. Eles estão todos na pilha para o ano que vem, né? A gente está aí, infelizmente, ansiosos, né? Estamos ansiosos aguardando a volta dos treinos, que é o que todo mundo está querendo no momento, né? Mas a experiência foi muito boa, porque a maioria deles, embora alguns já sejam competidores e compitam, mas praticamente só um tinha participado de competições de elite e compete Master, Campeonato Brasileiro, Campeonato Internacional. Os demais são atletas que competem, mas assim, competições de um nível técnico mais baixo. E aí foi muito legal o trabalho, eu trabalhei muito com eles, motivei muito eles, mas o perfil da equipe era um perfil assim, atletas muito interessados, atletas muito dedicados, motivados, mas sem uma bagagem, sem um background de atletas de competição. Na verdade, eram dois, era um nadador e uma nadadora que competiam já desde a base, né? Muito bem. Amaury, e aproveitando essa questão de você ter tido atletas, né, com mais experiência e menos nesse evento, você acha que o que difere neles em relação à motivação, à dedicação ao treino? Tem alguma diferença ou não? Não. Em relação, não, existe diferença, sim, mas não nesses aspectos que você falou. O que acontece é assim, nas competições, no treinamento de competição, os atletas que vêm com background, eles sabem dosar mais a intensidade nas séries, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma série de 8 de 100 metros de crawl, e aí, saindo, vamos dizer, com uma saída a 2 minutos, que é uma série básica, uma série boa para os nadadores que têm um crawl razoável. O que acontece? Aquele nadador que tem já background, não precisa falar muito com ele já sabe que tem que começar num ritmo que são 8 de 100, para ele chegar até o último tiro num ritmo bom, ele tem que começar num ritmo mais tranquilo, né? Já o nadador que não tem esse background, ele começa a todo vapor. Então você tem que estar sempre orientando, controlando muito a série desses nadadores. Isso é um exemplo. Outro exemplo que difere é com relação aos fundamentos, né? Saída, virada e chegada. Tem nadador que aprende a nadar como adulto que nem sai do bloco. Não é o caso do meu time, não. Mas você vai em competições, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, de Masters, você vê atletas que não saem do bloco, fazem a saída da lateral do bloco, outros saem ali do chão, vamos dizer assim, do lado do bloco. Então, são fundamentos que o atleta eles ainda não tem segurança para fazer uma saída do bloco, entendeu? Então, há essa diferença. Mas você, com calma, com jeito, assim, com o tempo, você consegue fazer com que eles evoluam muito, entendeu? Agora, tem aqueles atletas que não tem interesse na competição,
Eu acredito que a competição ela motiva muito. Mas os nadadores master, um detalhe importante deles, que eles são inteligentes, né? São pessoas inteligentes. Por quê? Porque procuraram a natação como seu esporte principal. Todos os benefícios que a natação oferece para a saúde, tanto mental como física, gostam de competir. E aí trabalha mais ainda a parte emocional. Né? Então, os nadadores masters que nadam, que nadam por outras razões, quais melhoria do condicionamento físico, às vezes perda de peso, melhoria enfim, recomendação médica, às vezes por recomendação pós-operatória, são uma série de benefícios que a natação traz, a prática da natação traz, né? Então, esses nadadores, eles têm a motivação deles, mas você tem que estar permanentemente motivando. Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar sempre, né? Eu falo que os nadadores, já falei, né, os nadadores master são nadadores inteligentes, porque procuraram uma atividade física que não só colabora muito para a saúde mental, como para a saúde física também, né? E o que a gente vê muito, né, no trabalho com os masters é que eles são pessoas realizadas, a maioria, quase a totalidade, são pessoas realizadas profissionalmente, então são pessoas equilibradas e não tem aquele estresse, né, do nadador de elite. Tem um ou outro que fica mais nervosinho lá quando não consegue fazer o seu resultado, mas está esperando um resultado e não faz. Mas, assim, é bem diferente, é bem mais tranquilo, são pessoas já realizadas na vida, né? E tem alguns nadadores que encontram na natação um ambiente familiar. Então, passa a ser sua segunda família, né? Muitos, à medida que a idade avança, as famílias ficam reduzidas e eles se encontram muito nesse aspecto familiar. Então, a motivação é tudo. A motivação. No entanto, Amaury, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu vi que uma das categorias mais competitivas era por volta dos 50, 60 anos. Eu acho que era um momento em que a vida produtiva, digamos assim, começava a declinar e eles passavam a se dedicar muito mais à natação do que à atividade laboral mesmo, né? E eu vi uma competitividade muito grande nessa faixa etária. Não, a sua percepção está correta, Aline. Eu falo que é o seguinte, o Master não tem perdedor. Todo nadador Master é um vencedor. Tem nadador Master que vibra muito de concluir uma prova. Ele treinou, não conseguia nadar, por exemplo, 50 metros de borboleta, vamos falar assim, que é uma prova difícil de nadar. Ele treinou, o dia que ele vai para uma competição, nada uns 50 borboletas, ele é um cara realizado. Sim, a motivação dele é muito, então ele não quer saber que lugar ele vai chegar, ele quer completar a prova. Então é um vencedor. O nadador que consegue, nunca foi a um pódio e vai ao pódio na categoria máxima, é um vencedor. Né? Aquele que melhora o tempo é vencedor. E o campeão nem precisa dizer. Então, assim, é um pouco o perfil da natação máxima, é um pouco diferente da elite, né? Que o objetivo é a medalha, o objetivo é o pódio, é melhorar o resultado, e você tem, né? O Master tem uma limitação, porque cada ano de vida, né, as suas condições vão declinando. Como você falou, primeiro vem a parte produtiva, depois vem a parte física, né, de cada um, e muitos nessa idade perdem muitos amigos. Isso é uma coisa que a gente convive, né? E aí tem que estar sempre estimulando, sempre colocando um objetivo. Eu não trabalho, né? Eu não trabalho sem objetivo. Com os meus atletas, quando começa a temporada, eu converso com eles e a gente coloca as metas. Eu normalmente coloco uma meta para o primeiro semestre, uma meta para o segundo semestre, para eles terem um motivo a mais.
entendeu? Sim. É um motivo a mais para estar ligado, né? Outra coisa importante é o seguinte, treinamento de Masters, vamos falar um pouquinho do treino agora. Quanto tempo a gente tem, Aline? Não, ainda temos tempo ainda, pelo menos 30 Tem minutos. 30? Não, tá bom. É, Tomar uma aguinha, então. isso. A natação master a gente percebe também um crescimento muito grande, né? Muitos adeptos, a gente vê as competições bastante cheias, né? Então, é um mercado de A, trabalho nata, também a ser explorado, né? a natação, com certeza, a natação Master, ela cresceu muito, né, no mundo inteiro, e hoje você vê, para se realizar um campeonato mundial, eles têm até dificuldade de escolher o local, porque com certeza é mais de 5 mil participantes. Participantes. E o Master não Fora viaja a sozinho, né? arbitragem, a família. Não, o Master leva a família, né? Leva os torcedores, né? Todo mundo vai lá torcer para o vovô, vai torcer para o papai. Então, assim, eles têm até dificuldade em escolher um local adequado que a pessoa tenha conforto por causa disso, porque realmente é um mercado que cresceu muito, como você falou, né? E a tendência é crescer mais ainda, porque cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas para a atividade física, né? E no caso da natação é uma das mais recomendadas. Eu fiz uma pesquisa para mim fazer a palestra sobre Nade Bem até o 100 em Okinawa, no Japão, né? Eu sugiro vocês, depois da live, dar uma entradinha na internet e veja que local é Okinawa. É um paraíso dentro do Japão. São 160 ilhas e um lugar fantástico. E lá, por que eu fui em Okinawa? Pesquisei pela internet, lógico. Meu desejo é poder ir lá um dia, não sei se vou ter essa oportunidade. Mas é um lugar paradisíaco, mas assim, é onde vive a população mais longeva do mundo. A aposentadoria lá é aos 80 anos, né? Pessoas com 100 anos passeiam na rua normalmente. Não sei se andam de bicicleta, porque lá andam-se muito de bicicleta, mas passear nas ruas, isso aí é normal, né? O ano passado, quando eu pesquisei, a mais antiga, a mais longeva lá tinha 113 anos, né? Então, 100 anos lá é uma coisa normal. E uma das coisas que eles colocam, os 10 mandamentos deles, dos moradores lá, é atividade física, é uma ilha, eles nadam muito, mas uma coisa muito interessante, que eu falo muito com os masters, e isso é importante, cativa muito, prende muito, é o otimismo, tá? E o social. Então, por exemplo, eles são otimistas muito, e bom humor. Então, isso é legal, você criar um ambiente de treino com bom humor, com otimismo e social. Fazer um encontro, por exemplo, a cada 15 dias, um mês, de repente comemorar os aniversariantes do mês. Isso é muito bom e prende muito a equipe Master. Prende Cria muito. um vínculo, né, de amizade ali que ultrapassa a questão da piscina, né? Com certeza, é aquilo que eu falei. Você treina com o rosto dentro da água, né? Você conversa pouco, mas eles precisam de conversar. Então tem que ter essas oportunidades, né? E lá, em Okinawa, por exemplo, eles dão muito valor ao otimismo e bom humor. Eles não admitem a pessoa não ter amigos, não viver com bom humor, não fazer as coisas com amor. E isso aí realmente, para a Nação Massa, pesa muito. É muito importante, a gente está sempre motivando, né? Lá na equipe da Aster, eu acho que deve ter alguns participantes aí da live, eu não vi todo mundo que entrou. Já tem gente aqui, ó, bora comemorar as terras. A Juju. Então, aí eu criei uma coisa que você vai olhar a camiseta que eu vesti na propaganda, é uma camiseta que eles me deram de presente. O presidente da Aster, um camarada sensacional, eles me deram de presente. E eles fizeram uma festa no final do ano e tal.
Mas o que aconteceu lá de bacana, né, foi o seguinte: no primeiro dia, quando a gente reuniu o grupo, nós fomos treinar numa piscina de 50 metros lá no CTE da UFMG. Vou contar isso rapidinho para vocês, que é importante. Aí, quando estava a equipe toda reunida, eu falei para eles o seguinte: alguns treinaram comigo e alguns já treinavam, alguns nadam no Minas e tal, cada um treinou no seu clube. Aí eu falei assim: olha, nós vamos criar um slogan aqui para nós, que vai nos direcionar. É o seguinte: toda vez que a gente entrar para postar alguma coisa no nosso grupo, nós vamos falar, é ouro, né? Falei isso lá no dia. Aí falei, hoje nós vamos começar aqui o treino, nós vamos nadar 300 metros de crawl, toda vez que virar o rosto para respirar, vai gritar, é ouro. Então ficou aquele negócio, é ouro, é ouro. E aí, isso foi um negócio assim que mexeu com eles, sabe? Virou o mantra da equipe. Ficou. E aí fizeram essa camiseta, me deram na festa de encerramento, e eu então tenho né, eu já vesti a camisa da equipe, é ouro, né? Mas assim, são coisas que você tem que estar sempre, porque, por exemplo, comparando, você faz um trabalho de motivação para a garotada juvenil, assim, eles não dão o valor que uma equipe master dá para essa motivação. Eles têm sua própria motivação, seus amigos, aquela coisa toda. Já o master não. O master precisa ter metas, precisa ter objetivos e muita motivação, né? A superação é uma coisa natural, uma coisa que eles vão alcançando, né? E lá, por exemplo, a gente colocou número de medalhas que a gente queria ganhar e a gente ultrapassou, ganhamos 39 medalhas, foi uma coisa espetacular. Foi um exemplo que eu estou dando assim para mostrar bem esses fatores que eu uso e que eu tenho certeza que outros treinadores também usam, né? Eu tenho certeza que muitos têm essa percepção, têm esse feeling, né? E a gente uma sabe coisa que importante... faz um diferencial na vida das pessoas, né? Oi? E isso tudo faz um diferencial muito grande na vida de cada atleta, né? Que está lá Com participando, que está se certeza. dedicando, né? Com certeza. Muito bem. Aí tem então assim, o perfil eu falei, os fatores importantes do treinamento de quem treina para competição, mas agora eu vou falar uma coisa que é importantíssima para todo mundo que nada. Isso é fundamental. É o seguinte, é a técnica dos nados. Técnica dos nados. A técnica dos nados é o nosso treinamento técnico. É o seguinte, por que é importante nadar bem? 3 fatores fundamentais que é importante nadar bem. Então, não importa o nível do atleta, ele precisa cada vez nadar melhor. E, exemplo, qual o primeiro objetivo de nadar bem? Primeiro objetivo é a performance, a melhora da performance para quem compete. Então, quem compete, a melhora da performance, com certeza ele vai alcançar, tá? Obviamente. Por quê? Porque ele nadando com a técnica melhor, ele vai fazer menos esforço dentro da água, vai gastar menos energia, vai ser mais rápido. Então, isso é importantíssimo. Você trabalhar a parte técnica usando materiais, que eu vou falar um pouquinho depois, mas faça sempre o treinamento técnico, tá? Isso é importante. Agora, além de melhorar a performance, o treinamento técnico, a boa técnica, ela prolonga a duração do nadador nadando, porque evita as lesões. Então, você imagine, uma pessoa, o meu treinamento de Master, a metragem maior que eu uso são 3.000 metros. Né? Existe treinamento de 1.000 metros, 1.500, como eu falei, depende muito das limitações, das condições físicas e técnicas de cada atleta. Mas sempre tem um trabalhinho de educativo. O educativo é uma ótima ferramenta para você melhorar a parte técnica. Mas tem também os materiais, por exemplo, pé de pato, pull buoy, palmar, snorkel, que ajuda muito na melhora da técnica. Muito bem. E o terceiro fator é
evitar lesões. Você imagina um treinamento de 3.000 metros, de crawl, por exemplo, que é a base de todo o treinamento, quantas braçadas o nadador dá em 3.000 metros num treino? Quantos movimentos de rotação de ombro ele fez? Ele vai fazer naquele treinamento. Então, o que acontece? Então, ele precisa, se ele faz, vamos dar um exemplo bem clássico que todo mundo conhece, aquele crawl mancando, que é o crawl, que a recuperação de um braço é mais alto do que a recuperação do outro. Normalmente, o braço que ele respira, pela rotação do ombro, pelo movimento da cabeça, ele recupera com o cotovelo mais alto. E o contrário, que ele não respira, mais baixo. É o crawl que a gente chama aí, o crawl manco. Um exemplo bem simples, bem básico de erro. Se ele consegue equilibrar a natação, tem uma série de trabalhos que ele pode fazer para equilibrar aquele crawl dele. Um exemplo é a respiração bilateral. Ele treinar um pouco respirando de um lado, um pouco respirando do outro, que é um fundamento importantíssimo lá do crawl, até para as competições. Então, o que acontece? Se ele melhora isso, com certeza, ele vai melhorar a performance dele. Com certeza, ele vai fazer menos atrito para a água, vai fazer menos esforço para nadar e vai nadar mais rápido. E, com certeza, a lesão não vem. Né? A lesão não vem. Então, a parte técnica é muito importante com esses 3 objetivos. Evitar lesão, prolongar a duração, né, da vida de atleta dele e, se for competidor, melhorar a performance. Tá? É lógico que existe alguns exercícios recomendados quando o atleta começa a apresentar alguma lesão, ele tem que logo no início, hoje os fisioterapeutas aí conhecem muito essa parte e ajudam muito nisso, contribuem muito. Mas se você fizer um treinamento técnico todos os dias, discutir com o seu técnico, ouvir o seu técnico, e uma coisa que hoje ajuda muito, 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 são os vídeos. Né? Tem muito nadador que nunca se viu nadando. Nunca se viu nadando. Hoje você tem facilidade com essa GoPro, esses recursos que a gente tem hoje, você consegue filmar o atleta dentro e fora d'água. Ou embaixo d'água e em cima da água. Embaixo d'água e em cima da água. E aí o que ocorre? Então, ele vendo os seus erros, essa percepção visual ajuda muito a melhorar a técnica. Então, são coisas que eu recomendo para todo mundo. Né? Outra coisa. Então, agora vamos para os cuidados que o nadador master tem que ter. Os cuidados. O que ocorre? Muitos nadadores masters não treinam todo dia monitorado pelo treinador. De segunda a sexta, né? Uhum. Por exemplo, normalmente os treinamentos de master são 4 vezes na semana, 4 a 5 vezes na semana. Né? Eu tenho um nadador master que nada 6 vezes na semana. Né? Mas ele se sente bem assim, é uma característica dele, a gente respeita. Agora é o seguinte, nem todos treinam todos os dias monitorado pelo treinador. Alguns treinam na piscina do próprio prédio. Hoje tem essa facilidade, tem muitos prédios com piscina de 25 metros, outros nadam no seu clube, é normal isso, tranquilo. E tem aqueles que nadam sozinhos. Então, o que eu recomendo? Alguns cuidados. Primeiro, se você tem um treinador, procure estar com ele pelo menos uma vez a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, para ele poder observar essa parte técnica do treinamento, fazer os ajustes e ter uma conversa com você. É aquele papo amigável, aquele papo de motivação, e você passando para ele como é que foi a semana, isso tudo soma. Feedback, né? Dá um feedback, principalmente quando próximo de uma competição. Às vezes o técnico não vai na competição, isso é uma coisa normal na natação máxima. Então, não perca o contato com o seu treinador. Ele é seu amigo. Você tem que estar sempre ali, né? Eu treino um atleta master de travessias que mora em Malta, na Itália. Então, toda semana eu mando o treinamento dele, ele conversa comigo 2 a 3 vezes por semana e me manda uns vídeos, né? eu vejo ele nadando, faço os comentários, e não sei ainda quando vamos encontrar, mas
é uma realidade, entendeu? É uma realidade. O Márcio é diferente, né? É diferente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante, número de sessões de treino na semana. Se você puder nadar 4, 5 vezes na semana, é importante. Esquece o sábado e domingo, né? Deixa para a família, deixa para outras atividades, para o passeio, né? Vai andar de bicicleta, vai fazer outra atividade. Agora, pelo menos 4 vezes a semana é importante você, os competidores. Tá? Quem não consegue nadar 4, nada 3, nada 2. Outra coisa que prejudica muito a natação massa, não é que prejudica em termos, porque é uma necessidade, é o trabalho, né? Às vezes o camarada trabalha e viaja, e nem sempre aonde ele vai, ele consegue local para nadar. Eu que tenho contato aí no Brasil inteiro, quando um atleta meu vai viajar, ele fala, Maurício, estou indo para tal lugar. Se eu tenho um contato lá, eu ponho ele em contato e a gente consegue com facilidade que ele nade, né? Mas não é toda cidade que tem, não é toda cidade que eu tenho conhecimento também, enfim. Mas 4 vezes a semana para competidor é o ideal. Tá? À medida que a idade vai avançando, você pode até ir reduzindo, mas né, é importante. Segunda coisa importante, então, número de sessões. Segunda coisa importante, duração da sessão. Eu acho que o nadador master não deve nadar mais do que 1h30. Eu acho que 1h30, 2 horas, para aqueles mais jovens, né, a pessoa que está aí na faixa de 30, 40, 2 horas está de bom tamanho. Para os outros, 1h30, de 50 para cima, de 1h30 está bom. E os mais velhos, né, os mais assim, veteranos, eu acho que 1 hora está bom. Você nada, Aline? Eu estava nadando, já tem 4 anos que eu estou parada. Desde que as minhas meninas nasceram, eu não consegui retornar. Mas eu tô chorando por um técnico aqui em Uberaba. Eu ia te fazer eu preciso de alguém me mandando, senão eu não treino. Outra coisa, a importância... o pessoal que está na live vai pensar e responda consigo mesmo. Quando vocês estão treinando, pensam o quê? Né? Pensem aí e respondam. Eu orientei um aluno, um trabalho de TCC, que ele investigou justamente isso com os nadadores fundistas. O que eles pensam durante as provas? Então, aí vem o que eu vou dizer. O nadador que nada sem um treino programado, às vezes ele para no meio, começa a nadar, aí enche o saco, porque o cara ele nada sozinho, está nadando ali e fala assim, hoje eu vou nadar 6.000. Aí daqui a um pouco, eu vejo isso. A maioria, hoje eu não vou nadar mais, não, vou embora. Agora, se tem um treino, é outra coisa. Você está me descrevendo, Amaury. Atualmente eu estou desse jeito. Como eu vou fazendo o meu treino, aí quando eu vejo, não, agora chega. Por isso que eu preciso de alguém para mandar. Então, isso aí não é você, né, Aline? Isso aí é o normal de quem não cumpre um programa de treino. Daí a vantagem, né, do outro item que eu vou falar, dessa metragem, é importante você ter um treinamento programado. Porque você chega lá no clube, onde você vai nadar, já está com o seu treino pronto. Às vezes tem alguém lá, fala, você está com o treino, vou treinar com você. Isso é legal. Às vezes não tem ninguém para você treinar, você vai treinar sozinho, mas você tem um cronômetro, tem uma sériezinha para fazer, né? Isso é importante. Bom, outra coisa, dentro desses cuidados, a intensidade que vai treinar. Se você acorda, todos nós, acontece isso com todos nós, muitas vezes a gente acorda indisposto, né? É importante que o nadador master tenha o basal, pegar o basal na cama a hora que ele acordar. Acordou antes de levantar, a hora que está pensando na vida, no dia que vai ter, pega o basal. E você, depois de 30 dias, por exemplo, você já tem o seu basal. Então, o seu basal, por exemplo, é 72. Muito bem. O dia que você acordou, levantou, você pegou o basal, está 80, você tem algum probleminha que ainda às vezes não apareceu. Então, o que acontece? Já manere o treino. Já vai para o treino com o pensamento, hoje eu não vou fazer as séries duras, séries intensas, porque eu estou indisposto, não sei o que vem aí. Pode ser uma gripe incubada, né?
se for mulher, pode ser um período assim crítico, enfim, tem alguma coisa, porque o basal é o teu, né, é o teu termômetro. Sim. Então tem que não exagere. Outra coisa, não é você, se você começou seu treino e no meio do treino você não está muito bem, não precisa estar programado você fazer uma série. Por exemplo, você vai fazer 4 de 100, descansando 30 segundos, nadando para 1,30. Se você não está conseguindo, diminui, não é problema. Não é uma série que vai fazer você não alcançar sua meta no final do período, no final do ano. Então isso é muito importante. Uma coisa em relação a isso, tem uma coisa que eu critico, e eu critico direto para o atleta, é aquele nadador que na elite ele não foi craque. E agora ele quer ser o que ele não foi. Aí quer treinar mais do que ele pode treinar. Isso aí acontece muito. A minha última competição foi uns 10 anos atrás, 50 metros de crawl. Eu fui obrigado a competir, porque eu era secretário de esportes de São José dos Campos, e se eu não fosse, naquela categoria, eu estava na faixa de 50, era um por categoria, e se eu não fosse, ia ter um WO, e a gente ia perder pontos lá nos jogos da terceira idade, aí eu fui. O atleta que ganhou a prova, ele já faleceu, mas ele exagerava demais, entendeu? Nós somos lá das 50, ele foi fazer um aquecimento, ele aqueceu 500 metros, e depois deu 10 tiros de 50. Ele era um obcecado. Então essas coisas não levam a nada. Entendeu? Não queira fazer aquilo que você não pode. Seu limite físico, emocional, é importantíssimo você preservar. Quando o técnico está lá, o técnico te dá uma bronca. Eu dou bronca. Ó, parou, está cansado de passar. Outra coisa que até eu também tiro da piscina. Esses ex-atletas, né, esses atletas que competiram na elite, ele tem que esquecer aquele tempo que ele tinha nas provas. Não dá para ele voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, né? E muitos querem continuar mantendo o mesmo patamar e não conseguem, né? Com certeza. Então, esses cuidados são muito importantes. Agora, os cuidados pessoais. Primeiro, outra coisa, para quem nada sozinho, não nade sem uma consulta médica. Isso é muito importante. Vai no seu, hoje eu acho que todo nadador master aí, toda pessoa já conhece, tem seu médico de confiança, na sua clínica, vai lá. Você que está há 4 anos parado, Aline, não comece a treinar sem fazer uma consultazinha médica. Isso aí serve para você também. Vai no teu médico, tá falando, estou há 4 anos sem pular numa piscina, sem dar minhas braçadas, a não ser aí, talvez, em recreação e tal. Então, eu quero começar a treinar. Aí, de repente, precisa fazer um exame ou não, depende do seu estado clínico, mas não comece assim, como o pessoal fala, de orelhada. Vou começar a treinar amanhã. Vai lá, pega a sunga, se for homem, a mulher vai para a piscina e começa a nadar. Quanto você vai nadar? Quanto você está em condições de nadar? Ou consulte, faça um exame médico, consulte seu médico e depois procure um técnico. Mesmo que ele não vá ser seu treinador, mas pegue umas dicas. Quando você acha que eu devo começar? Ele vai mandar, se eu estiver nadando 25 metros, eu já vou dizer para você, você pode começar treinando 1.000 metros, ou pode 800, mas faça uma coisa gradativa, tá? Não faça uma coisa assim, coerente, para você. Não importa que a sua amiga está nadando 3.000, você vai começar com 800. Não importa. É impessoal, é individual. Isso é muito importante. Segundo, tem algumas coisas que a gente precisa respeitar no Master, coisa que no adolescente não tem. Primeiro, hidratação. É muito importante você hidratar. Mesmo quem não é nadador, mas qualquer um de nós, hidratar é importantíssimo. Hoje em dia, né, difunde-se muito o consumo de água. Dizem que é importante você tomar 2 litros de água por dia. Eu não tomo isso. Meu filho briga comigo, porque ele toma, eu não tomo. Mas, assim, é importante isso, né? Você tomar água, essa hidratação. Nas competições, é muito importante hidratar. Acabou uma provinha, às vezes você vai nadar 2 provas naquele dia, às vezes vai nadar um revezamento.
vai lá dar uma hidratada boa, isso é importante. Outro, a alimentação, né? Às vezes você vai para uma competição comprida, que você chega lá no clube, por exemplo, às 4 horas da tarde, e vai sair de lá 10 horas da noite, vai nadar a última prova de revezamento. Leva uma fruta, entendeu? Come uma fruta, alguma coisa assim, que de fácil digestão, tá? Eu sou muito mais a favor de coisa natural, eu, pessoalmente. Aham. Mas tem gente que tem seus produtos que você consome para, né, equilibrar isso, equilibrar aquilo. Não sou contra, mas eu prefiro coisa natural na competição. E Tá? desde que Muito bem. orientado, né? Esses que fazem esse tipo de uso, que se orientem com um Que se nutricionista, oriente com o né? médico ou Não com é o porque o treinador. outro faz, né? Não, e hoje, nesse aspecto aí, tem muito exagero, né? Tem academias que tem uma vitrine de produtos para, né, para vender e tal. Eu acho que tem que ter parcimônia, tem que ter equilíbrio. A minha palavra de ordem na minha vida é equilíbrio. Isso aí, para mim, sabe, eu não faço, não sou 8 ou 80, não. Sou equilibrado. Agora, continuando, outro, então, alimentação. Isso é muito importante. É muito importante, entendeu? Evitar tomar remédio para dormir, principalmente em véspera de competição, sabe? Porque não é um sono real, né? É uma coisa Aham, é um forçada. Então induzido, né? você. Hã? Oi? Ele é Eu induzido, não é um vi. sono induzido. Induzido. Então, se vai ter competição, evite as baladas na véspera de competição, né? Pessoa deixa para depois da competição, né? O final da competição de massa sempre tem festa, sempre tem uma cervejinha, isso é válido. Pô, o cara está feliz, o cara só tem vencedor, como eu falei, tem aquele que conseguiu nadar uma prova que nunca tinha conseguido, tem aquele que ganhou a primeira medalha, tem aquele que foi campeão, tem aquele que ganhou 5 medalhas. Cara, tem que comemorar. Tem que comemorar. Como a cerveja é diurética, né, é mais indicado do que cervejas mais fortes. Mas isso aí é uma brincadeira. Mas tem que ter isso. Você tem que também, não é só aquela obsessão de treinar e competir, treinar e competir. Tem que ter seu momento de lazer, as festas, família, as baladas. Eu sou totalmente a favor. Aí é a coisa pessoal. Tá? Muito bem. Então, Mauri, antes de é, você ir finalizando, o pessoal que quiser mandar pergunta, corre, porque a gente já está nos finalmente aqui. Temos 5 pode minutinhos para estar. a gente fechar a Mas, live, ok? então eu queria que você visse aí as perguntas que entraram, que eu possa responder, que não foi atendida. Eu acho que boa parte das perguntas foram Sim. respondidas, eu imagino. Mas, eu estou às ordens, pode perguntar. Pode Uma perguntar. única que você até agora ainda não respondeu, fizeram uma pergunta a respeito da questão de estilo. Do nadador, muitas vezes nas competições master, principalmente naqueles circuitos anuais, né? A gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, as etapas do Campeonato Master. E aí, nem todas as provas acontecem em todas as etapas. Então, o nadador, às vezes, ele vai ter que competir provas que ele não é especialista. Como que é Olha, feito isso na natação master? eu tenho uma filosofia de trabalho, sou muito a favor de treinar medley. Muito a favor de treinar medley. Porque é o seguinte, isso desde a base, tá? Desde a base que eu falo do treinamento de medley. Por quê? É mais ou menos no Master acontece uma coisa parecida. A base do treinamento é o crawl. Por quê? Porque é o nado que tem o maior número de provas. Todas as provas de nado livre, todas as provas de nado livre. E agora, o triatlon e as maratonas aquáticas, que é outro ramo que vem crescendo muito, todo mundo nada crawl. Por quê? Porque é o nado mais rápido. Então, o crawl é o básico do treinamento. Agora, o que acontece no Master? Quem nadador Master, treina em medley. Porque nas outras provas, o número de competidores é muito menor. É muito menor. Você pega
muito menor. Você pega aí o nado de borboleta, por exemplo, né? Você vê que dificilmente tem 2 séries em cada categoria no nado borboleta. Às vezes tem até 2, 3 só. Então é importante você treinar medley. Outra coisa importante, com prova de medley tem que ser treinada. Quem compete medley tem que treinar. Por quê? Primeiro, porque são 4 nados, 2 nados alternados, 2 nados simultâneos. Então a dinâmica muda toda. Você começa nadando borboleta, né? Depois você muda para costas, depois peito, depois crawl. Então cada distância de 50, de 25 ou de 100, você está fazendo um ritmo de respiração, e você está com uma dinâmica diferente. E isso você tem que treinar. Você vê nadadores de master que é o seguinte, ele nada muito bem um nado, na prova que eu falo, quando ele muda de estilo, quase para de nadar. Por quê? Porque ele não treinou séries casadas. Séries casadas são séries com mais de um estilo, séries específicas. Então, isso é importante quem compete medley, treinar medley. Não precisa ser todo dia, mas faz algumas séries de medley. Outra coisa, treinem medley, compitam outros nados, que o número de competidores é menor. É um handicap para vocês, entendeu? Eu fico feliz quando eu encontro um nadador que gosta de treinar medley, né? Na última temporada eu tive um nadador que... na última temporada eu tive um nadador que conseguiu ótimos resultados de medley, mas a gente sentou no primeiro dia do ano, né? Ele escolheu as provas dele, nós fizemos as metas, e aí esse nadador de medley, ele não vai ter problema nas etapas aí do circuito, porque caiu borboleta, 50 metros, ele nada, caiu 400 livre, ele nada, caiu 200 metros, ele nada, entendeu? Então aí ele tem mais opções, tem um handicap de ter menos competidor, tá certo? É isso que eu posso falar. Obrigada, Mauri. Tem mais perguntas? Não, acho que pelo tempo a gente até teria, mas a gente não vai conseguir fazer porque a live vai cair. Então, eu quero mais uma vez te agradecer, né, por tudo aí que você nos proporcionou aí nessa 1 hora. Agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live. Ela vai ficar salva no Instagram do Aqua, para quem quiser olhar de novo ou recomendar para outras pessoas. E obrigada, viu, Amaury? Foi um prazer tê-lo aí conosco, viu? Que isso. Aline, um grande abraço para você. Parabéns pelo projeto. Eu entrei em algumas lives que você fez, a live da Maressa, mas eu participei, e o pessoal não sabia que eu estava, porque o celular que eu uso é o do meu filho, o meu é muito antigo. Mas foi interessante, né? É uma profissional muito competente, tal. E então, parabéns. Eu sei que você ainda vai trazer o Marcelo Vaccari, ele vai falar mais de técnica, vai ser outro profissional competentíssimo que vai, com certeza, colaborar muito com vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação. Estamos ansiosos para a volta aos treinos, para a volta às competições. Acho que o pior já passou, o pior foi essa adaptação brusca, né, saindo de uma atividade, de uma vida ativa, para uma vida sedentária, todo mundo dentro de casa, sem poder sair, encontrar os amigos, sem contato social. Acho que a adaptação a isso, acho que todo mundo já está adaptado, algumas pessoas até adoeceram mentalmente por isso, por essa mudança brusca, mas eu acho que o pior já foi. Agora é contar os dias para o encerramento, né? E a gente voltar aí com força total. Tá bom, eu pessoal? Espero um grande encontrar abraço. Ainda nas piscinas aí, viu? Com certeza. Quero te ver lá. Quero te ver nas competições. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.